Você já deve ter ouvido alguém dizer que precisa ter paciência com tal pessoa, ou aquela velha expressão, dai-me paciência. No vídeo de hoje nós vamos falar capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da paciência. A minha proposta aqui é de trazer uma reflexão sobre esse tema e de que possa ser aplicada no nosso dia a dia. Não adianta eu aqui ficar falando sobre as bem-aventuranças se elas não forem aplicadas no nosso cotidiano, com os nossos amigos, familiares, com as pessoas que realmente convivem conosco. Ela não precisa ser uma coisa abstrata, tem que ser alguma coisa que a gente possa colocar em prática. E já aqui no começo do parágrafo, no item 7 do capítulo 9, aqui do Evangelho, e ele fala o seguinte: sede pacientes, a paciência é também uma caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada por Cristo. Olha só que interessante, ele já me fala que a paciência é uma caridade. E ainda me conta mais. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades. E ainda fala que há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória. Perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho, ou seja, aqueles que Deus colocou como instrumentos, como os professores gratuitos, aqueles da nossa família, pai, mãe, vô, avó, irmãos, tios, tias, aqueles que convivem conosco, ou aqueles também do trabalho, aqueles lá, aquele chato que vive reclamando, que vive resmungando pelos cantos, aquele que pergunta várias vezes a mesma coisa, é esses professores gratuitos que convivem conosco. Afinal de contas, a gente fica mais tempo no trabalho do que em casa. E é com essas pessoas que a gente deve realmente fazer a verdadeira caridade, que é a paciência. E ele ainda fala o seguinte: Deus colocou sobre nosso caminho para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Agora você deve imaginar como que foi na época de Jesus, que é nosso guia e modelo. Guia porque a gente seguia por ele, a gente segue ele, e modelo porque a gente deve copiar o que ele fazia. A gente deve, sempre que uma situação se coloca à nossa frente, uma situação de que a gente não sabe resolver, nós devemos copiar ou pensar como Jesus faria se estivesse nessa posição, se estivesse nessa situação. Agora você para pensar como que deve ter sido para Jesus. Se para nós é difícil ter a paciência com as pessoas que convivem conosco, com aquele nosso idoso que mora lá na nossa casa, que tem dificuldade para andar, que tem dificuldade para falar, que não consegue se locomover, que muitas vezes a gente não entende o que ele fala, é com esse irmão que a gente deve ter a caridade, que a gente deve praticar a paciência. Agora você imagina na época de Jesus, um ser de luz, de infinita bondade, infinita inteligência, colocado naquela época com aquelas pessoas muito ignorantes, né? Para aquela época elas eram ignorantes do saber, e ele tinha que sempre ser paciente, mesmo os apóstolos convivendo com ele, ouvindo, bebendo diretamente da fonte o conhecimento, e mesmo assim muitas coisas que ele falava eles não entendiam, não compreendiam. Agora você imagina a paciência de Jesus. Ele foi humilhado, ele foi crucificado. Imagina a paciência que ele teve e continua tendo essa caridade para conosco. Então, sempre que uma situação se apresentar que você não consegue resolver ou que você precisa praticar a paciência com determinada pessoa, pare por alguns segundos, respire fundo, saia de cena, se permita imaginar como que Jesus faria no seu lugar. Copie Jesus, copie os mandamentos dele, faça o que Jesus falou, e assim você consegue fazer com que a sua vida seja mais leve, consegue fazer com que você tenha um certo entendimento, uma certa leveza no viver. É isso que nós devemos fazer, é assim que nós devemos caminhar, praticando o bem e praticando a caridade para com os irmãos
irmãos que se apresentam e para conosco, ter a paciência conosco mesmo. Muitas vezes nós temos a tendência de nos criticarmos demais, nos cobrarmos demais. Quando estamos aprendendo alguma coisa nova, não temos paciência para conosco mesmos. Então, essa caridade, ela não deve ser praticada apenas com o próximo, mas para com a gente mesmo. E devemos arregaçar as mangas e colocar em prática o que Jesus nos disse. Não adianta ficar somente nas palavras bonitas ou ficar somente nos atos exteriores. Deve ser praticada no íntimo do nosso ser, da nossa casa, do nosso lar, do nosso trabalho, do convívio em comunidade. É assim que nós conseguimos realmente praticar os ensinos de Jesus. É pensando o que nós podemos fazer e colocando em prática verdadeiramente o que é dito, o que é lido e o que é ouvido, seja nos vídeos, nas palestras, na casa espírita, cursos do Evangelho. É assim que nós devemos continuar estudando e também praticando. E aproveitando aqui a oportunidade de falar em praticar, eu quero te dizer, se você é novo por aqui, se inscreve aqui no canal, dá um joinha, compartilha esse vídeo e você me ajuda a divulgar esse canal e fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e ele acaba divulgando a mais pessoas. Conto com você, muito obrigada por ter ficado comigo até o final. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima.